Fala comunidade, tudo bem? Hoje falaremos sobre os estágios da despesa pública. Se você precisa dessa informação, fique nesse vídeo que vai ser sucesso para você. Solta a vinheta, Digão! Fala comunidade, vamos falar sobre os estágios da despesa pública. É muito comum as pessoas que já militam no setor público discutir essa temática e dizer: Vitor, sobre os estágios da despesa pública eu não tenho dúvida. Então, se você não tem dúvida, esse vídeo não é para você. Mas vamos discutir setor público além de normas e processos, e sempre é bom discutir um pouco mais. A Lei 4.320, que é aquela lei que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração de orçamentos e balanços da União, Estado e Distrito Federal, deixa muito claro uma série de aspectos sobre a execução orçamentária, os aspectos de contabilidade, dos instrumentos de planejamento. E, embora seja uma lei de 64, é o diploma da contabilidade aplicada ao setor público e o marco do direito financeiro brasileiro. E a Lei 4.320 trata dos estágios da receita, os estágios das despesas públicas, e que vamos falar especificamente hoje nas despesas públicas. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o primeiro estágio da despesa? E seguramente você pensou: Vitor, lógico que é o empenho. Não foi? Você pensou o quê? Que era a fixação da despesa? Que era a liquidação? Que era o pagamento? Que era a previsão? Calma, gente. Tudo vai dar certo. O primeiro estágio da despesa pública, e você corretamente respondeu, da execução da despesa pública, porque existem doutrinas que tratam o planejamento, a fixação, como os estágios da execução da despesa, e que eu trago uma certa reserva, porque a execução da despesa pública se materializa, a despesa pública se materializa por intermédio do empenho. E aí a Lei 4.320, já no artigo 58, diz: o empenho da despesa é o ato emanado pela autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não, de implemento de condição. E aí os senhores e senhoras podem perguntar: Vitor, que texto rebuscado, complexo. E aí a nossa ideia aqui é tentar, de forma muito resumida e objetiva, clarificar alguns aspectos de execução orçamentária e que, por vezes, é deixado de lado, porque na área pública, os senhores e senhoras sabem, é a área para ter dono da verdade. Todo mundo no setor público é doutrinador. Como o meu professor Washington Bentin diz, todo dia é dia de renunciar a conhecimento, estou aqui de peito aberto, sabendo que não sou o dono da verdade. Mas vamos falar da despesa pública. O primeiro estágio é o empenho. Então, eu vou colocar aqui do lado um empenho como o primeiro estágio da despesa, já para a gente começar a nossa brincadeirinha. Um empenho. E aí, quando a gente fala de empenho, coloquei aqui do lado, um empenho, eu gosto de objetivamente falar que o empenho é o comprometimento da dotação orçamentária. E aí, você olhando aqui pode perguntar: Vitor, você colocou empenho, mas disse que antes de empenho tem uma tal aqui de dotação orçamentária antes do empenho. Dotação orçamentária, me confundiu todo. E aí eu vou dizer de forma muito tranquila: dotação orçamentária. Eu vou colocar aqui a dotação, tá? Porque dotação é tão importante quanto discutir todos os estágios da execução da despesa pública. E aí depois a gente vai falar do artigo 35 da Lei 4.320 e ainda vai dar tempo de separarmos o mundo orçamentário do mundo, acertou, do mundo patrimonial. Então, a dotação orçamentária que eu coloquei, a dotação, eu costumo dizer que são créditos. Pode anotar, as dotações orçamentárias são créditos consignados na LOA, eu vou colocar aqui LOA, é a Lei Orçamentária Anual para execução da despesa pública. Objetivamente falando, a LOA, que é a Lei Orçamentária, tem lá a despesa fixada e a receita prevista. Acertou. Então, o parlamento, né, o poder legislativo autorizou que pudesse efetivamente, lembrando que o parlamento é a representação social daqueles anseios que precisam ser discutidos antes da materialização das políticas públicas, como bem sabemos. Então, quando falamos de dotação orçamentária,
são aqueles créditos consignados na lei orçamentária para execução da despesa pública. Moral da história, não pode acontecer empenho sem dotação orçamentária. Então, o primeiro estágio da despesa, da execução da despesa, é o empenho. Empenho é o estágio da execução da despesa. Se formos lá no texto da Lei 4.320, eu vou colocar aqui rapidinho a Lei 4.320, vamos observar que o legislador teve uma preocupação, e aqui a gente tem a Lei 4.320 de 64, e que fala muito claro, o empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. E ainda mais, no artigo 59 é muito claro, o empenho não pode exceder o limite dos créditos concedidos. O limite da execução orçamentária da despesa é aquilo que foi autorizado pelo parlamento. Eu não posso ter um valor de despesa, eu não posso ter execução de empenho superior aos créditos orçamentários fixados, aos créditos orçamentários legitimados por intermédio da LOA, que houve, obviamente, a formação, a participação da nossa representação do parlamento. Mesmo porque o artigo 165 da Constituição Federal fala que os instrumentos de planejamento, inciso 1, 2 e 3 do 65, né? Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a LOA, lei orçamentária anual, é de iniciativa do Poder Executivo. Beleza?